Recapitulando o que eu falei no vídeo passado, quando a gente começou a nossa série de vídeos sobre lançamento horizontal. Se não viu esse vídeo, volta lá e vê primeiro esse vídeo. Esse aqui é uma continuação, né? Vou só recapitular alguns pontos. A gente mostrou essa figura onde a gente tem representado aqui a trajetória descrita por esse projétil que foi lançado horizontalmente, tá certo? Então a característica do lançamento horizontal é que o corpo ele vai partir com a velocidade inicial v0, que está exclusivamente ao longo do eixo horizontal, que eu estou representando aqui pelo eixo x, tá certo? Esse ponto aqui, tá ok? Onde eu estou com os lasers em cima, é exatamente a origem do meu sistema de coordenadas. É o zero do eixo x e é o zero do eixo y, tá certo? Então, do meu zero do eixo x até esse ponto onde o projétil toca o solo, a gente tem aqui uma das variáveis que a gente vai calcular, que é o alcance do projétil representado pela letra A maiúsculo, ok? E no eixo vertical, o eixo y, um ponto relevante, né, que eu coloquei aqui, é exatamente o ponto de onde o projétil ele é lançado ao longo do eixo vertical, tá certo? Ele é lançado dessa posição, onde eu representei como y igual a h maiúsculo, é a altura do lançamento com relação ao solo, tá certo? Então o projétil ele vai ser lançado com a velocidade puramente horizontal, mas como tem a presença da força-peso, força de aceleração da gravidade, ele vai começar, a partir do momento em que ele sai da plataforma de lançamento, ele vai começar a ganhar velocidade ao longo do eixo y, tá certo? Que vai aumentando cada vez mais que o tempo vai passando, porque existe uma força, né, que está associada a essa aceleração da gravidade, que vai fazer com que o módulo da velocidade, pelo menos, né, vá aumentando com o tempo. A velocidade ela vai ficando cada vez mais negativa, porque ela vai estar contrária ao sentido positivo do eixo y, mas em módulo ela vai aumentando verticalmente para baixo, né? E no vídeo passado também eu mostrei aqui as equações fundamentais, né, que a gente vai utilizar na análise desse problema. Eu falei, volta lá, como eu já disse no vídeo passado, que esse é um problema que a gente pode dividir de forma independente entre dois movimentos acontecendo independentemente um do outro, tá certo? Um ao longo do eixo x, o eixo horizontal, vai ser um movimento retilíneo uniforme, porque não existem forças, né? Não existem acelerações. Sempre que tem força vai ter uma aceleração associada, né? A segunda lei de Newton. Não existem acelerações ao longo do eixo x. Então a velocidade ela permanece constante, tá certo? Só vai existir uma aceleração, né, que é a aceleração da gravidade associada ao eixo y, e nesse eixo o corpo vai descrever o movimento retilíneo uniformemente variado, ok? Enquanto que no eixo x é um movimento com velocidade constante, é um MRU. Então estão aqui as equações, e o que eu vou fazer nesse vídeo é obter qual é o tempo de queda do projétil, tá certo? O projétil está aqui, inicialmente nessa plataforma de lançamento, parado. Ele vai ser lançado horizontalmente com a velocidade v0 e ele vai demorar um determinado tempo para chegar ao solo. E aí a gente precisa ter a ideia do que é que vai depender esse tempo de queda, ok? Imagina, né, que esse corpo ele não tivesse submetido a nenhuma aceleração ao longo do eixo vertical, ao longo do eixo y. Então, o que é que iria acontecer? Ele não iria ganhar velocidade para baixo, então ele não iria se deslocar ao longo do eixo y, tá certo? Ele iria ficar parado e ele não iria cair. Ele só cai porque existe uma aceleração para baixo ao longo do eixo y. Então, o que a gente precisa perceber é que o tempo de queda do projétil, o tempo que demora para o projétil sair dessa coordenada y igual a h e chegar na coordenada y igual a 0, né? Você lembra que esse ponto aqui é o zero dos dois eixos, né? O zero do eixo x e o zero do eixo y. Então, o tempo de queda vai depender do movimento do corpo ao longo do eixo y. Ok? Tempo de queda vai ser quanto tempo vai demorar para o corpo sair da coordenada y igual a h maiúsculo e chegar na coordenada y igual a 0. Então, o tempo de queda
está relacionado exclusivamente com o movimento ao longo do eixo Y. Não está relacionado com o movimento ao longo do eixo X, tá certo? Porque independentemente de qual seja a magnitude e a intensidade dessa velocidade com que o corpo ele é lançado na horizontal, a aceleração vertical, certo? A aceleração ao longo do eixo Y, né, é o que vai determinar quanto tempo vai demorar para esse corpo chegar ao solo, ok? Nada tem a ver com essa velocidade que está ao longo do eixo X. Então, se a gente tem esse entendimento, que vai depender só das equações que regem o movimento ao longo do eixo Y, o eixo vertical, então a gente pode calcular facilmente qual vai ser o tempo de queda desse corpo, ok? Onde é que eu tenho tempo, né? Então a gente tem que ver quais são as variáveis que a gente conhece mais facilmente, né? Então, nesse problema aqui, nessa figura que foi dado, o que é que eu sei? Eu sei que o corpo ele vai sair de uma altura y igual a h e ele tem que chegar, né, quando ele toca ao solo, ele vai estar numa altura y igual a 0. Então, eu sei a variação que o corpo vai ter que ter, né, das posições ao longo do eixo y. Sair de y igual a h e chegar em y igual a 0. Eu não sei qual é a velocidade, né? Pensa nessas duas equações. As duas equações que eu coloquei para vocês no vídeo passado foi essa que relaciona a velocidade com o tempo, ok? E essa daqui que relaciona a posição y do corpo, do projétil, com o tempo. Eu não sei a princípio, tá certo? Eu poderia trabalhar, né, para tentar descobrir esse valor, mas a princípio eu não sei qual é a velocidade que o corpo ele vai chegar quando ele tiver para tocar o solo, né? Ele vai ser acelerado com a determinada aceleração, né, da gravidade G, que se for na Terra é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Mas meu problema, a princípio, né, ele não está definido em termos da gente saber qual é essa velocidade VY, tá certo? Com que o corpo ele vai chegar para atingir o solo. Eu posso trabalhar, tá certo, em outros vídeos, qual vai ser essa expressão para VY, né? Qual é a velocidade ao longo do eixo Y que o corpo ele vai chegar para atingir o solo, mas aí vai estar relacionado com uma equação que sai dessas daqui, tá certo? Que é a equação de Torricelli, certo? Mas a princípio eu não tenho definido no problema qual é essa velocidade VY com que o corpo ele vai chegar para atingir o solo. O que é que eu tenho? Tenho a posição final que ele vai ter que ter, vai ser y igual a 0. Tenho a posição inicial, que é y igual a h. E sei que esse corpo está sendo acelerado pela aceleração da gravidade g, tá certo? É isso que está sendo dado. Então, o que é que eu posso fazer? Se eu quero encontrar o tempo de queda, eu posso trabalhar com essa equação aqui. Tá certo? Por quê? Porque meu problema, eu sei onde é que o corpo ele vai ter que parar em y igual a 0. Eu sei de onde ele parte com relação ao eixo y, eu sei que ele parte da altura y igual a h, e eu tenho a aceleração da gravidade, né? Uma aceleração, a gente está representando como g, mas imagina que é um fator dado no problema, tá certo? Os problemas não vão considerar, pelo menos a maioria, né, que g seria algo a ser encontrado, é algo que é dado. Então, o que é dado nos problemas? Normalmente, a altura onde o corpo vai parar, que é o solo. Normalmente, a gente representa como y igual a 0, para facilitar. De onde ele parte, y igual a h. Já está representado aqui, eu já substituí, né? Quando estava trabalhando com essa equação. y0 é igual a h, é de onde o corpo ele vai sair. E a aceleração da gravidade é algo dado. Então, eu tenho o caminho traçado para eu conseguir isolar essa variável tempo e definir qual é a equação para a gente calcular o tempo de queda, tá certo? Então vamos lá. Então vou partir dessa equação, tá certo? Que sai lá da equação horária da posição de um MRUV, certo? Vou usar essa equação. Y é igual a h menos gt ao quadrado dividido por 2. E o que é que eu vou fazer, né? Como eu quero calcular o tempo de queda, como eu mostrei para vocês na figura, o tempo de queda vai ser calculado quando o corpo sair de y igual a h e terminar nesse patamar aqui, que é y igual a 0, no solo.
E se você me perguntar, e se eu quiser calcular o tempo que vai demorar para o corpo ele sair de y igual a h e chegar em y igual a h dividido por 2, por exemplo, né? Então, no lugar de y, no lugar de 0, você vai colocar h dividido por 2. Aí você não vai ter o tempo total de queda, você vai ter o tempo que vai demorar para o corpo sair de y igual a h e chegar na metade da altura, tá certo? Se eu colocar y igual a 0, ou seja, para ele fazer, né, toda essa trajetória de y igual a h até y igual a 0, então eu vou estar calculando o tempo de queda desse movimento. Então, no momento em que eu substituo y, né, y igual a 0, eu troco t por tq, porque eu estou representando o tempo de queda por essa variável, tá certo? T subscrito q. E aí o que é que eu vou fazer? Agora eu vou simplesmente trabalhar com essa equação aqui, certo? Já que eu quero isolar quem é tq, então eu vou pegar todo esse termo aqui que está negativo do lado direito da equação, né? do lado direito da igualdade, e vou passar para o outro lado positivo, tá certo? Então vai ficar gtq ao quadrado dividido por 2 é igual a h. Como eu quero isolar o tempo de queda, então eu vou ter que passar tudo para o outro lado agora, tá certo? O 2 que está dividindo aqui nessa fração vai passar multiplicando o h, e o g que está multiplicando vai passar dividindo. Então vai ficar aqui t subscrito q ao quadrado é igual a 2h dividido por g. E finalmente, como eu quero descobrir o tempo de queda, então eu vou ter que passar esse quadrado para o outro lado e ele vai passar como raiz quadrada, certo? Ficariam mais ou menos, né, quando a gente fosse tirar a raiz quadrada, sendo que como a gente não considera tempo negativo, né, então vai ficar só com a parte, só com o termo positivo dessa raiz quadrada, tá certo? Então, tq é raiz quadrada de 2h dividido por g, e essa é a nossa expressão para o tempo de queda, tá certo? Como eu falei no início, do que é que vai depender o tempo de queda desse projétil? Apenas da altura, né, com que o objeto é lançado, ou seja, da coordenada y, de onde o corpo ele vai partir, ok? Já que o solo está na coordenada y igual a 0, e vai depender do valor da aceleração da gravidade. E o que é que a gente pode ver, né, na expressão? A gente pode ver na expressão, h ele está no numerador e g está no denominador. Então, eles têm influências contrárias, né, no tempo de queda, tá certo? Eles apontam em direções contrárias quando vão afetar o tempo de queda. Se h está no numerador, então quanto maior for a altura que eu lançar o projétil, maior vai ser o tempo de queda. Quanto menor for a altura, menor vai ser o tempo de queda, tá certo? Com g, como g está no denominador, então é o contrário, ele tem uma influência contrária no tempo de queda. Quanto maior for a aceleração da gravidade, menor será o tempo de queda, tá certo? Quanto maior for g, obviamente ele vai chegar no solo mais rápido. Então, quanto maior é g, menor é o tempo de queda. E quanto menor for a aceleração da gravidade g, maior será o tempo de queda. Ou seja, o que é que a gente também pode extrair dessa equação? Como eu falei no início, o tempo de queda desse corpo ele vai independer da velocidade horizontal de lançamento V0, tá certo? Independentemente da magnitude dessa velocidade, o tempo de queda desse corpo vai ser exatamente o mesmo, porque como a gente viu, esse tempo de queda depende só dessa altura h e depende de g, tá certo? Não depende de V0. Então, o que é que isso significa? Isso significa que se ao mesmo tempo que eu soltar esse projétil, certo? Que eu lançar esse projétil com a velocidade V0 na horizontal, eu lançar um outro projétil, certo? Na verdade, não lançar, né? Eu soltar um outro projétil dessa mesma altura sem nenhuma velocidade horizontal, tá certo? Se eu soltá-lo simplesmente para cair da mesma altura que esse projétil aqui que está sendo lançado com essa velocidade V0, o que significa é o quê? Que esse projétil ele vai cair assim, né, nessa trajetória aqui do lançamento horizontal, e o outro projétil, suponho que não teria essa plataforma aqui, tá certo? Eu vou soltá-lo daqui, sem velocidade nenhuma, então ele vai cair simplesmente assim, tá certo? Na vertical, porque ele não tem velocidade horizontal. Significa dizer que se eu soltasse esses dois, um com velocidade V0 e outro sem velocidade, para cair só na vertical, eles chegariam ao solo exatamente no mesmo tempo, tá certo?
O que foi lançado horizontalmente ia fazer essa trajetória aqui, que está descrita na tela. E o que foi lançado sem velocidade horizontal nenhuma, na verdade não lançado, né? Soltado, foi solto aqui desse ponto para cair verticalmente, ele iria cair assim. Ok? E eles iam chegar no solo exatamente ao mesmo tempo, porque o movimento ao longo do eixo Y não depende dessa velocidade V0, tá certo? Depende só da altura com relação ao solo e depende da aceleração da gravidade G. Então tá aqui nosso resultado final. TQ é igual a TQ, né? Tempo de queda é igual a raiz quadrada de 2H dividido por G. É isso por esse vídeo, pessoal. Espero que tenham entendido. Se gostou, dá o like no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima.